uns filtros super tecnológicos que a gente tinha lá, que era para esterilizar o vinho, para não ter problema e tudo mais. A gente vendeu tudo. Então a gente está voltando a um método de produção mais tradicional, artesanal e ancestral. Eita. Com todo o suporte de uma enologia, porque a gente tem um acompanhamento também, né? A gente tem um acompanhamento de enólogos num laboratório de enologia, então a gente faz análises muito frequentes, como se fosse análise de laboratorial, só que do vinho, para a gente ver em todos os parâmetros de acidez, pH, turbidez, enfim, tem uma série de parâmetros, acidez volátil, acidez total, para a gente ver como é que o vinho evolui analiticamente, né? Então existe um trabalho vamos falar assim, são vinhos low tech, vamos falar assim, sem tecnologia nenhuma, mas a gente se apoia num suporte de conhecimento enológico com enólogos profissionais para desenvolver vinhos naturais que terminam que vão para a garrafa com uma certa estabilidade, sem ter problemas no futuro e tudo mais. Mas sem tudo isso, sem usar insumos ou operações, sem química nenhuma. São vinhos, uva fermentada e engarrafada. A diferença é que é um vinho que se estabilizou naturalmente. Entendi. As fermentações, a fermentação alcoólica. Você não cria mecanismo para acelerar. Exatamente. Nada. Quando você reduz e corta todos os insumos e as tecnologias para clarificar e tornar o vinho mais estéril e sem vida, você tem que acrescentar o tempo, a paciência e outras coisitas mais, né? Muito mais atenção. Isso é um vinho que você não pode largar a mão e deixar, né? São vinhos que são bebês ali na incubadora, assim, são muito rigor no controle. Certo. E como é que a pessoa sente a diferença desse teu vinho? Isso é difícil, né? A pessoa, só quem é bem conhecedor mesmo de vinho para dizer assim, esse vinho é mais natural ou esse vinho é mais industrial. Tem uma... Não é? Ah, tá. Primeira diferença que você vai notar é no dia seguinte. Na cabeça. Porque é um vinho que não tem conservantes, sulfitos, vamos falar. Sulfitos é o conservante clássico para estabilizar vinhos utilizados há milhares de anos. Desde a Roma Antiga eles utilizavam sulfitos. Então, sulfito é um grande debate, né, no vinho. E os vinhos naturais não contêm sulfitos, contêm naturalmente sulfitos produzidos pelas leveduras. Né? Então, os sulfitos, quando estava para me mudar para a França para fazer tudo isso, eu tinha crises crônicas de enxaqueca. Era daquelas enxaquecas que eu tinha que ir para o hospital, injetar um coquetel. Eu vejo muita gente que toma vinho e fica reclamando que tem enxaqueca. Exatamente. Tem pessoas que são mais ou menos sensíveis. Então, quando você corta os sulfitos, que são esse estabilizante à base de enxofre, você não pode colocar na garrafa um vinho que não é estável. Mas, por outro lado, se você tem a segurança que o teu vinho está estável, está pronto para ser engarrafado, você não utilizou sulfitos, você consegue produzir um vinho muito mais saudável do que o vinho da indústria. Né? Falar. Tô ligado. E o sulfitos é um grande responsável por esse incômodo no dia seguinte, enxaquecas, porque eles são utilizados de forma muito exageradas no geral. Não tenho como falar cada vinícola mesmo, deve existir inclusive vinícolas grandes, industriais, que não utilizam muito sulfitos, mas no geral, quando o cara trabalha em escala industrial, ele não pode correr o risco de perder negócio. Eu também não posso. Eu não posso correr esse risco. Mas eu tenho mais tempo do que o cara da indústria que tem que engarrafar ontem. Ele colheu em setembro, tem tinto de 2000, do ano da colheita já está indo para a garrafa. Mas é a base de muita clarificação e empobrecimento, vamos falar assim, né? Porque o vinho você coloca isso aqui no microscópio, são micro-organismos que estão aí, né?
bactérias, micro-organismos, tem uma série de leveduras que estão ativas ainda. Então é uma bebida viva, vamos falar assim. É uma bebida viva. E a gente só decide engarrafar quando você faz vinho natural como a gente, sem filtração, sem colagens, sem insumos. Quando você tem muita certeza que a coisa está ok.